Meus irmãos, abra no Evangelho de Lucas, Evangelho de Cristo, na verdade, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 18, e no seu verso de número 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando eu recebi a revelação de Deus, porque sabemos que a obra de Deus, ela sempre foi movida, ela sempre prosseguiu através de fruto de oração. E quando eu recebi a revelação de Deus para esta semana da justiça de Deus, eu confesso para vocês que aproximadamente de 3 a 4 dias eu meditei nestes versos em que ora acabamos de ler. Eu entendo que é uma passagem bastante conhecida, alguns conhecem até de cor, mas eu não vou dizer que a palavra de Deus ela se renova, porque de fato a palavra de Deus não se renova. Ela é a mesma de ontem, de hoje e de toda a eternidade. O que renova são as suas misericórdias. Mas a palavra de Deus, ela fala conosco cada dia segundo as nossas necessidades. A palavra de Deus, ela sempre tem uma resposta para as nossas aflições, para as nossas necessidades, as quais estamos passando ou tenhamos que passar. O capítulo 18 é uma parábola, né? E principalmente nos evangelhos de Lucas e no evangelho de São João, Jesus, ele falou muitas das vezes por parábolas nos evangelhos. E o que é parábolas? É uma comparação de algo material para se dar em algo espiritual. Na Bíblia, o Senhor Jesus, ele usava isso para trazer o entendimento, principalmente para a multidão que o seguia. E como isso, qual era o objetivo? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós observamos que Jesus, ele fala de diversas parábolas. Quero citar algumas aqui. Ele fala da semente, ele fala da parábola da moeda, ele fala da parábola do pescador, ele fala da parábola do fermento, ele fala da parábola do pão, e assim sucessivamente.
Então observamos, queridos, que o Senhor Jesus, no seu tempo, ele pegava as coisas palpáveis, os elementos visíveis e palpáveis, e ele transformava aquilo em parábola e lhe dava um bom entendimento aos ouvintes da palavra de Deus. Aleluia. E no texto em que ora acabamos de ler, Jesus, ele fala aqui a parábola da viúva e do juiz. E observe, queridos e amados irmãos, que na época de Jesus existia as leis. Segundo a tradição judaica, esta lei favorecia a viúva. Ou seja, Paulo cuidou desta lei quando ele estabeleceu a igreja do evangelho, ou seja, a igreja das cartas. Paulo estabelece para que os diáconos, para que os presbíteros, para que a liderança, para que a igreja como todos cuidasse das viúvas. Porque Paulo está seguindo uma lei judaica, mas segundo a lei romana, a viúva era vista de uma maneira diferente. Por quê, pastor? Primeiro, a identidade social. A identidade social da viúva daquela época, ou das viúvas daquela época, estava fortemente ligada ao marido. Estava fortemente ligada ao filho homem. Então, se esta viúva daquela época, ela perdia o marido e ela não tinha um filho homem, ela ficava altamente vulnerável à sociedade. Ela não tinha direito algum. Ela se tornava uma pessoa altamente vulnerável. Era vergonhoso. Ela se sentia a pessoa mais humilhada da sociedade. Uma vez que ela perdia o marido e ela tinha um filho homem, e este filho era vivo, a Bíblia diz que ela ficava menos vulnerável. Lembra da história de Reis 4, da viúva? A Bíblia diz que ela tinha 2 filhos homens. Sim ou não? Ela vai até Eliseu e ela diz assim: olha, o meu marido, teu servo, temia ao Senhor, e o credor está batendo a porta da minha casa para tomar os meus filhos. Então, quando ela diz isso, os meus filhos, ela está dizendo: se isso acontecer, eu serei a mulher mais humilhada e mais vulnerável na sociedade. Então eu não posso perder os meus filhos, porque os meus filhos, o meu marido morreu, mas os meus filhos me deixam menos vulnerável à sociedade. Quantos estão compreendendo? Levante a mão e diga glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler, Jesus conta esta parábola com um objetivo principal. E nós encontramos esse objetivo principal logo na parte B do versículo 1. O dever de orar e nunca, não ouvi. O dever de orar e nunca, fale comigo, o dever de orar e nunca desfalecer. Deus não se agrada com aquele que desfalece. Deus não é com aquele que desfalece. Então Deus, o Senhor Jesus, ele conta esta parábola exatamente para fortalecer a fé. Aleluia. Talvez eu esteja pregando aqui nesta manhã para senhores e senhoras, pessoas que aqui estão, que por algum motivo você tem
tendência ou tem adentrado a zona do desconforto, do desfalecimento da fé. Mas nesta manhã o Espírito de Deus, Ele está a falar conosco através desta palavra, aleluia, que você vai retomar as suas forças espirituais, você vai retomar a graça de Deus sobre a tua vida, você vai sair desta zona de desânimo, nós iremos sair desta zona de fracasso espiritual, nós iremos sair desta zona, aleluia, de desânimo espiritual, e vamos retomar a luz da palavra de Deus, o ânimo, aleluia, da oração, o ânimo da santificação, o ânimo do santo jejum. E Deus está falando através desta palavra, louvado seja Deus, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aleluia. Muitas das vezes, amados, não sei se já aconteceu contigo, nós nos damos diante de situações que a nossa fé é tão pequena, mas mesmo diante dessas situações, nós devemos nos manter firmes. E Jesus continua: ela não desiste. Ela não tem nome na sociedade, ela não tem honra dos homens, ela, como já disse, é totalmente vulnerável à situação que está vivendo, mas na parábola ela não desiste. Glória a Deus. Por que você quer desistir? Só porque te disseram que não gosta de você? Não importa. Só porque te disseram que você tem a cara feia? Não importa. Só porque te disseram que a sua presença incomoda naquele ambiente quando você chega? Não importa. Só porque te disseram que você é luz e quando você chega às trevas ela tem que ficar incomodada? Não importa. Não desista. Só porque te disseram, eu conheço o seu problema, o seu problema é o mesmo que o meu, e eu não consegui resolver o seu problema, o meu problema. Eu conheço a sua luta é semelhante à minha, e eu não consegui vencer esta luta. Você não é ela, você não é ele. Você tem identidade individual. Olha o que Deus está falando contigo. Você tem crença individual, você tem intimidade individual, você tem fé individual. Você não é Maria, vai com as outras. Você é, aleluia, você tem identidade individual. Vai para cima nesta manhã pela fé, e Deus te trará como resposta na sua vida. Olha o que a palavra de Deus diz no versículo de número 4: e por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não tema a Deus, dê respeito aos homens. Valeu a pena perseverar ou não valeu? Vale a pena ou não vale? Vale. Escute. Versículo 5: todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importunes. Muito. Aí o versículo 6, Jesus disse assim: e disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Amém? O que você tem ouvido? O
que tem descido ao teu coração e o que realmente tem permanecido no teu coração. Nós podemos ouvir tudo, mas não podemos deixar tudo fazer parte da nossa vida. Nós podemos ouvir de tudo, mas não podemos o tudo fazer parte da nossa vida. Então devemos reter, louvado seja Deus, trazer para o nosso coração aquilo que nos traz edificação. O escritor de Lamentações, no seu capítulo 3, ele disse assim: quero trazer em memória o que me dá esperança. Tem muita gente trazendo em memória aquilo que não lhe dá esperança. É igual o boi na manjedoura. Ele comeu o dia todo, comeu à noite, chegou a hora de deitar, e mesmo ele deitado, ele fica remoendo. Já percebeu que o boi, ele remoe a noite em toda? Então nós não podemos ficar remoendo aquilo que é passado. A Bíblia diz em Coríntios que as coisas velhas se passaram e que o Senhor fez novo tudo em nós. Amém, queridos? Então notem bem, aleluia. O Senhor disse: ouvi o que diz este justo juiz. Versículo 7: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Aleluias. Mais uma vez, contínua, de dia e de noite. A oração não pode faltar, a santidade não pode faltar, o azeite não pode faltar, o jejum não pode faltar. E se isso não faltar, a presença de Deus também não faltará sobre a sua e sobre a minha vida. Levante a sua mão e glorifique a Ele. Aí o Senhor Jesus finaliza no versículo 8 dizendo: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé? Achará fé? Deus está procurando pessoas de fé. E pessoas de fé não é aquelas que diz que tem fé. Pessoas de fé é aquelas que provam com a sua persistência, com a sua perseverança, com a sua determinação, que elas têm fé. Eu já vi pessoas dizer assim: eu tenho fé, mas quando veio o primeiro vento, ela já perdeu a fé. Quando veio a primeira tempestade, a primeira provação, ela já disse: não, eu pensei que a cruz não era tão pesada, eu pensei que a cruz era menos pesada. Então ela já deixa a cruz. Essas pessoas de fato não têm fé. Quem tem fé, queridos e amados irmãos, aleluia, ele mostra pela sua perseverança, pela sua persistência, pela sua, aleluia, pela sua fé, aleluia. Ele mostra ao mundo inteiro, louvado seja Deus, que a sua fé, aleluia, vai além dos seus problemas e além das suas dificuldades. Levante a mão nesta manhã e glorifiquem a Jesus Cristo por que Ele merece. Quem sabe eu encerro agora. Quem sabe eu estou falando aqui com pessoas que você fala: pastor, mas eu estou vulnerável. O senhor não sabe o meu problema, pastor.
O senhor não sabe como está a minha casa. Se eu pudesse, eu nem retornaria para lá hoje. Pastor, o senhor não sabe que eu estou com alguém da minha família no UTI, desenganada, no hospital. Pastor, o senhor não sabe a minha luta, é que me disseram que alguém está fazendo obra de macumba e parece que isso está atingindo a minha vida. Eu já sinto no meu corpo os sintomas maléficos, diabólicos que atingem a minha vida. Pastor, o senhor não sabe o tamanho da minha luta. Eu estou passando por um processo psicológico. Eu sinto o espírito de morte atacando a minha vida, atacando a minha família. Mas eu quero te dizer aqui nesta manhã, eu estou pregando um Deus que é maior do que o teu problema. Eu estou pregando um Deus que é maior do que a tua luta. Eu estou pregando um Deus que é maior do que as enfermidades. Você pode até estar vulnerável, aleluia, mas Deus está dizendo através desta palavra: eu farei justiça aos meus escolhidos que clamam. Orianda la baia, orianda la baia, orianda la baia. Há uma providência de Deus ao nível. Levante a mão e glorifique. Há uma providência de Deus ao nível da sua necessidade.